Alexandre Schwartzman, economista, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Alexandre, tudo bom? Bom dia, Thaís, tudo bem? Alexandre, você acha que pelos últimos indicadores que foram divulgados, dá para cravar que o pior já passou nesse momento tão delicado da nossa economia? Acho que tem algumas indicações a esse respeito, ainda não dá para cravar com certeza, mas ali pelo que tem saído, tem uma sugestão que realmente o fundo do poço, do ponto de vista de produção, teria sido má, e o mercado de trabalho ainda tem que ver um pouco, talvez demore, sempre tem a reação um pouco mais defasada, mas sim, acho que o pior talvez tenha ficado para trás, mas a gente não vai ter uma recuperação rápida dessa queda. A queda foi muito rápida, a volta, minha impressão é que vai ser uma volta lenta e a gente vai ter que trabalhar bastante durante muito tempo para recuperar o que a gente tinha no final do ano passado, que cá entre nós também não era, enfim, nenhuma Brastemp, né? Bom dia, doutor Alexandre. Ontem nós entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes o secretário de Política Econômica do governo e ele disse que O Saxida. O Saxida, exatamente. Ele disse que o ano de 2020 será muito duro, será muito ruim, mas não será tão ruim quanto se projetou. Ele acha que a crise será menos dramática do que se imaginava. E disse também que o governo trabalha com uma queda ali na atividade econômica em 2020 da ordem de 4,7%. Mas há organismos, inclusive internacionais, que apontam para mais de 9 e tal. O que você acha disso? É otimismo demais ou a queda vai ser mesmo muito mais abrupta? Eu acho que 4,7 me parece, uma queda de 4,7 parece um número otimista aí, até onde a gente consegue ver. Obviamente vai depender muito do que aconteceu nesse trimestre que se encerrou, né, o PIB do segundo trimestre. A gente vai saber ali no comecinho de setembro qual foi final de agosto, começo de setembro, vai saber como é que foi o PIB do segundo trimestre. A gente vai ter uma condição melhor de avaliar isso. Agora 4,7 me parece pouco. O 9,5 do Fundo Internacional me parece muito. Você pode ver que eu estou ali no meio. O consenso que eu tenho visto é em torno de 6,5. Eu estou um pouco mais pessimista que o consenso. Eu tenho a impressão que é um número mais na casa de 7. Agora, a grande verdade assim, é que, primeiro, a gente não sabe bem onde a gente está. Podemos ter batido no fundo do poço? Podemos. Onde esse fundo do poço? A gente não tem 100% de certeza, porque, enfim, os dados ainda estão saindo, né? E a gente tem outras fontes de incerteza relacionadas ao que vem pela frente. Então, nós passamos o pior no que diz respeito à epidemia. Eu torço para que sim. A gente tem visto ali uma tentativa, aos poucos, de ir reabrindo alguns setores, sentir como é que a coisa está, mas a gente tem visto, por exemplo, não tanto na Europa, mas nos Estados Unidos, tem sinais de que é um negócio muito mais duradouro, inclusive porque são países de dimensão continental, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Pode ser que a gente tenha esgotado em algum grau, a gente esteja uma decrescente numa pandemia em São Paulo, outros grandes centros urbanos, e aí a gente tem outros pedaços do país que vão sofrer. Então tem incerteza para todo lado, né? E eu vou dizer, quer dizer, ninguém tem um modelo que consiga prever atividade nessas circunstâncias. O que a gente tem é uma tentativa de um chute mais ou menos bem educado à luz do que a gente tem, do que a gente imagina que vai acontecer, e tenta construir cenários que são plausíveis. Então, olha, a minha opinião, assim, é só para dizer que assim, de menos 6 a menos 8, eu acho que tudo está valendo. Nesse aspecto, menos 4,5 me parece otimista demais, menos 9,5 me parece pessimista demais. Então, é por aí. Alexandre, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou a prorrogação da desoneração da Folha ao sancionar a medida provisória que permite a redução da jornada e do trabalho. Qual o impacto disso aí para a economia e para as empresas, hein? Num primeiro momento vão sentir, mas já estão sentindo, acho que não faz uma grande diferença. A questão principal ali como é que é. Esse respeito é um problema sério que a gente tem para frente, né? Como é que a gente vai colocar as contas públicas em ordem a essa altura do campeonato, né? E a verdade é que o governo, quer dizer, de maneira geral, ainda não deu o caminho, né? Não tomou medidas, não indicou medidas que gostaria de ver
aprovadas no Congresso que permita lidar com o problema que a gente vai sair. Quer dizer, acho que nós estamos imaginando aqui um déficit primário na casa de 10% do PIB. É um negócio absolutamente gigantesco, né? Estamos falando aí de mais de 800 bilhões de déficit esse ano. Né? A nossa dívida, a dívida do governo vai ultrapassar com folga 90% do PIB, né? Então, e a gente vai ter um problema maior para resolver. Então, precisa tomar medidas que comecem a sinalizar que, se não agora, pelo menos em algum momento nos próximos anos, serão implementadas medidas que vão fazer com que o governo, os gastos governamentais caiam, as receitas subam, que a gente comece a dar sinais de que sim, é possível pagar essa dívida grandona que a gente acumulou nos últimos anos, em particular esse ano. Né? E, então acho que vai estar dentro desse escopo, ainda é pequenininho, mas se for nessa linha, né, é uma coisa que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado. Quem está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes é o economista Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Alexandre, no que está na nossa mão, como país, sociedade, governo, o que dá para fazer para a gente ficar mais perto da queda menor do PIB projetada e não da queda maior? Acho que já perdemos esse bonde, Thaís. O que era para ser feito era lá no comecinho, janeiro, fevereiro, quando a gente já tinha essa informação, era tentar implementar um sistema que não permitisse que a epidemia chegasse como chegou ao Brasil. Agora não é mais uma questão econômica, agora é uma questão de saúde pública. E uma questão de saúde pública que ficou muito complicada, exatamente porque é um país geograficamente grande, é uma população também muito grande, e, de maneira geral, as autoridades, com raríssimas exceções, se mostraram absolutamente despreparadas para lidar com isso. Então, o que dá para fazer a essa altura do campeonato é tentar melhorar a parte de saúde pública. Alguma coisa conseguiram, também depende de que região, acho que a gente conseguiu aumentar a capacidade de tratamento, o que é bom, né, porque o que foi problemático nos casos europeus, em particular Itália e Espanha, foi justamente que o número de infectados superava a capacidade de tratamento. A gente está conseguindo manter isso mais ou menos dentro do normal. Agora, a gente falhou na parte de testagem, falhou na parte de rastreamento. A gente não tem a menor condição de controlar essa pandemia. Nós estamos indo para uma unidade de rebanho, e, enfim, é um fenômeno natural. Então, a gente não tem muito o que fazer, não. A essa altura, enfim, se pudesse voltar 6 meses no tempo, né, a gente faria uma coisa muito diferente do que foi feita, mas acho que como isso é uma possibilidade, não tem mais nada que possa fazer, não. Garantir que os pacientes possam ser tratados, né, e basicamente isso. Alexandre, nos Estados Unidos o governo se comportou basicamente de maneira muito parecida com a do governo do Brasil, né? A gente está vendo lá, agora em junho, houve uma recuperação de 5 milhões de empregos, apesar de os Estados Unidos serem o grande epicentro da epidemia. No Brasil, até o Saxida disse ontem, né, que abril foi o pior mês, foi o fundo do poço. Maio já melhorou bastante, em junho melhorou mais ainda, a tendência é melhorar em julho, etc. e tal. Além disso, temos aqui no Brasil o desempenho do agronegócio, né, fantástico, mais uma vez. Tudo isso não pode sinalizar ou pelo menos dar suporte a essa crença no governo de que 2020 será menos dramático do que se pensava? Vamos colocar as coisas aí nos devidos lugares, tá? Os Estados Unidos, de fato, teve uma recuperação expressiva de emprego em maio e junho, né? Aliás, muito surpreendente em maio, e em junho também surpreendeu, embora um pouco menos. Ainda assim, eles recuperaram 5,5, 6 milhões de postos de trabalho, quando eles perderam 22. Tinham perdido 22 e recuperaram 6. Então, eles ainda estão bem para trás. Se a gente for nessa mesma métrica, né, a nossa medida aqui, no caso a PNAD, quer dizer, a PNAD nós entramos na crise com mais ou menos 94 milhões de pessoas ocupadas, entre formal, informal, conta própria, empregador, trabalhador doméstico, etc, etc.
Em maio, a gente estava com 83. A gente perdeu 11 milhões de postos de trabalho. Não teve nenhum sinal de recuperação de mercado de trabalho. A gente teve, o CAGED, que é o diminuiu menos em maio do que ele tinha diminuído em abril. Mas ele ainda está caindo. Não é que ele, ao contrário das vezes que, quer dizer, recuperou só parcialmente, o nosso ainda está caindo. Né? Caindo mais devagar, ótimo, tem que cair mais devagar antes de estabilizar mesmo. Mas a gente está muito diferente de Estados Unidos, né? Então, eu não usaria isso, né, como uma indicação de que a economia já bateu no fundo do poço. Aliás, inclusive, não acho que tenha sido abril. As indicações são de produção, se for lá talvez produção industrial, é maio. Né? Mercado de trabalho, eu acho que é mais para frente ainda. Então, acho que a gente, rigorosamente, não tem nenhum sinal concreto de que a coisa bateu no fundo do poço, exceção ali feita a setores que tinham parado completamente e voltaram. A indústria automobilística um pouco nessa linha, né, tinha ido para praticamente zero, aí voltou tal, mas não é nem relevante. Mas, inclusive, lembrar que o Brasil, aliás, nesse aspecto também lembra um tanto dos Estados Unidos, a maior parte do emprego e do PIB mesmo vem do setor de serviços. Né? Então, a gente tem ali mais de 60% do PIB ligado ao setor de serviços. Está ligado ali à escola, está ligado ao supermercado, tá, né, restaurante, bar, né, de maneira geral. E justamente são esses setores que são mais dependentes da interação pessoa a pessoa, que é limitada pelo distanciamento social, e mesmo que quando não tiver medidas de distanciamento social ou elas forem relaxadas, quer dizer, a gente não vai voltar a ter o público em restaurante que a gente tinha pré-crise, quer dizer, exceto os malucos do Leblon que vão lá para a rua, né, dividir coronavírus, né, em cima de uma cerveja. De maneira geral, a gente espera que a população de bom senso, mesmo no momento que acabou a quarentena, etc., não vá ali trocar perdigotos com o sujeito no lado do bar. Né? Então, a gente não vai recuperar rapidamente o setor de serviços aqui, não. É triste dizer isso, mas é um fato da vida. E não é torcida contra ou a favor, é questão de tentar olhar para o que está acontecendo e fazer uma análise fria. Eu adoro o Adolfo, Adolfo, ele é um baita economista. Agora, ele tem, não é nem por má vontade, ele tem uma obrigação agora como secretário de política econômica. Né? E, enfim, é a posição dele, né? O meu olhar, que é um olhar assim mais, enfim, não tenho nada a ganhar ou perder com o desempenho do PIB. O meu objetivo é chegar o mais próximo possível do que vai realmente acontecer, porque meus clientes vão me avaliar com base na qualidade do meu diagnóstico, né? Não pelas opiniões políticas que eu possa ter ou deixar de ter. Então, minha visão é, a gente vai ter de fato uma queda muito severa do PIB. E não vai ser 4,5%, não, vai ser, como disse, muito mais lá para casa de 7%. Né? É chato dizer isso, mas é verdade. Quer dizer, você não perde 12 milhões de empregos assim e a coisa magicamente se recupera, não tem como. Né? E isso reconhecendo que o auxílio emergencial tem sido eu acho que ele até cobriu mais do que se perdeu do ponto de vista do trabalho, o que é um dado positivo. Por isso que a gente não vai conseguir manter indefinidamente, porque a gente entrou já na crise financeiramente quebrado. Né? Então, a gente tivesse feito as coisas certas lá atrás, não só do ponto de vista de conter a crise, mas se fosse um país que tivesse uma política fiscal decente, pega a Alemanha lá com aquela política deles de, né, gerar superávites, pagar dívida, etc. Pegou a crise, eles tiveram que gastar, mas eles saíram de uma posição muito mais confortável do que a nossa. Óbvio, é aquela história velha, você poupa, né, para os dias ruins. Agora a gente não poupa nos dias bons, não poupa nos dias ruins. O que acontece? A gente chega quebrado na crise e a capacidade de reação acaba ficando baixa. Idealmente, se tivesse uma baita poupança contra a dívida, poderia manter esse auxílio emergencial sem dificuldades por 6 meses, 1 ano. A gente não pode, porque a nossa dívida está explodindo. É isso que eu ia te perguntar aí rapidinho também, que a gente está chegando no fim da nossa entrevista aqui, mas não podia deixar de ouvi-lo sobre isso. Né? O ministro Paulo Guedes já está ensaiando há algum tempo um discurso, né, de apresentar um programa de transferência de renda que esteja associado ao emprego. Né? A gente não tem todos os detalhes, mas já tem essa informação.
É por aí a saída? É uma boa saída na tua avaliação? Acho que tem está se forjando um consenso. Quer dizer, o Brasil gasta bastante na área social, na verdade, só que são programas dispersos. Então a gente tem o Bolsa Família, que é um bom programa, tem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que tem coisas boas, tem coisas não tão boas, tem o seguro-defeso. Quer dizer, o fato é que a gente atira em várias direções e tem uma avaliação muito pobre da qualidade desses programas. Então, seria interessante reunir todos esses programas num único grande programa, com um bom cadastro, com bons dados, para que a gente soubesse exatamente fazer com que cada real que fosse distribuído, de fato fosse distribuído para aquele que precisa. Então, eu acho que isso é uma iniciativa absolutamente meritória. Agora, então vamos falar a verdade. Dada a capacidade de entrega do ministro Paulo Guedes, eu não ponho a menor fé que isso daí vai sair. Vamos falar, esse é um ministro que prometeu o quê? 40 milhões de testes, porque ele tinha um amigo na Inglaterra que ia resolver o problema para ele. Com 5 bilhões eu resolvi o problema do coronavírus. A gente tem 1 trilhão de privatização. O sujeito não tem a menor ideia do que está acontecendo no país. Essa que é a verdade. Ele é animador de auditório, é vendedor de terreno na Lua. Então, assim, a capacidade dele entregar isso, eu acho que é absolutamente nenhuma, embora seja o caminho correto. Queria agradecer ao economista Alexandre Schwartzman, que falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Alexandre, obrigada, hein? Até uma próxima. Até a próxima. Grande abraço a todos. Obrigada. Rede Bandeirantes de Rádio.